Olá, família Conexão Três Pontas, família Pod Café Podcast, sejam bem-vindos. Jornalista Roger Campos, mais uma vez com mais uma super edição ao vivo do já tradicional Pod Café Podcast que você acompanha toda segunda-feira em horário nobre, mais ou menos, um pouquinho mais, um pouquinho menos, das 8h30 da noite. E também algumas edições especiais. Aliás, desde a última sexta-feira, quando tivemos aqui Dr. Leiner Marchetti, estamos homenageando os advogados. E hoje é justamente o dia dedicado a todos eles. 11 de agosto, dia do advogado. E o programa de hoje está muito especial. Um convidado para lá de especial também, com um baita currículo e querido por muita gente. Sem contar que nós temos um amigo em comum que é simplesmente o maior educador do terceiro milênio. É o Darcy Ribeiro da atualidade. A gente vai falar sobre ele daqui a pouco, mas antes de apresentar o meu convidado de hoje, agradecer a sua sintonia, a sua frequência. Tá a fim de mandar pergunta? Comece a mandar no nosso WhatsApp 359-9975-4248 ou mesmo aqui no ao vivo. Primeiro, pelo Facebook do Conexão Três Pontas e depois já vai para o YouTube. Por falar nisso, ative o sininho para receber as notificações, metralhe o joinha aí para que você fique por dentro, receba tudo que está acontecendo no universo do Conexão Três Pontas, do Pod Café Podcast e de todos os nossos podcasts no mundo da informação. E depois também ainda tem os shorts, os recortes com os melhores momentos da entrevista e ainda vai para toda a nossa rede social. Agora sim, com a gente, Dr. Maquivel Reis Nascimento. Deixa eu ler só um pouquinho do currículo. Sócio fundador do escritório de advocacia Maquivel Advogados Associados, professor universitário em cursos de graduação e pós-graduação em Direito, membro da Comissão de Educação Jurídica da OAB desde 2016, vice-presidente da OAB em Três Pontas, mestre em Direito Processual Civil, pós-graduado lato sensu em Direito Processual Civil, a gente vai falar muito sobre isso, Direito Civil, Direito Municipal e Docência do Ensino Superior, ex-coordenador do Núcleo de Direito de Cursos de Bacharelado em Direito do Grupo Unis. Ah, Grupo Unis! Que amor, que carinho especial por essa instituição. Ex-procurador-geral do município de Três Pontas, de 2009 a 2011. E aí eu tenho uma série de curiosidades para perguntar para o doutor Maquivel, e ainda ex-assessor jurídico do Grupo Unis, 2003 a 2012. Doutor Maquivel, seja muito bem-vindo, muito obrigado por atender o nosso convite, imenso prazer te receber. Muito obrigado, Roger, pelo convite. Queria agradecer imensamente ter a oportunidade de falar sobre advocacia, especialmente nesse dia, né, o Dia do Advogado. Então, eu me sinto muito lisonjeado pelo convite. Espero que todos os nossos ouvintes possam desfrutar aí de um bate-papo bem interessante, bacana sobre direito, advocacia e OAB. E nós vamos falar de muitos assuntos. E depois ainda tem o já tradicional, o esperado, o aguardado. As pessoas ficam rangendo os dentes, roendo unhas, à espera do cara a cara. Versão made in Paraguai desse jornalista, parafraseando Marília Gabi Gabriela, a maior entrevistadora da história desse país das bananas, o país tupiniquim. E também a gente lembra muito, homenageia José Eugênio Soares, o maior entrevistador que o Brasil já teve. E uma das perguntas que estará lá no cara a cara é uma curiosidade que eu sempre tive, que a cidade sempre teve, e o Maquivel nunca respondeu. Aliás, ele nunca deu brecha, sinais do que realmente é a verdade. Eu estou querendo saber qual é o time do coração do Maquivel, coisa que ninguém sabe. Será que as pessoas continuarão querendo saber daquilo que ninguém sabe de verdade? Ou será que já sabe? Sabe não, né, Maicon? Acho que, acho que tem uma pista. Tem uma pista. Gente, mas a conversa é séria porque hoje é o dia do advogado
E antes da gente entrar, doutor Maquivel, na sua especialidade do direito processual civil, a mesma pergunta que eu comecei com o doutor Lehner, a quem eu mando um abraço também, show de entrevista, tenho certeza que hoje também será do mesmo nível. Para onde caminha o direito no Brasil? Na mesma pergunta. Te preocupa a direção justamente em que o direito está tomando? Vamos lá. Preocupar não. Preocupar não. E por que não me preocupa? Porque o direito nada mais é do que um regramento da sociedade. E diante desse regramento da sociedade, o direito obrigatoriamente ele tem que acompanhar as mudanças sociais. O direito ele nasce exatamente de um fato social que passa a ser valorado pela sociedade e a partir do momento que começa a incomodar os valores da sociedade, o dia a dia, o cotidiano, o Estado impõe uma regra de conduta para que todos possam viver harmonicamente. Então, hoje, na hora que a gente fala desse caminhar, esse caminhar ele é muito reflexo da sociedade e diante de mudanças que a sociedade traz, de um mundo potencialmente globalizado, numa era digital, com revoluções tecnológicas, com uma preocupação da Agenda 2030 envolvendo a questão do meio ambiente, e isso vai, obviamente, refletir nas regras de condutas dentro de uma sociedade. Então, todas essas mudanças sociais, econômicas e tecnológicas, elas vão influenciar o direito daqui para frente. Hoje a gente já fala de um direito digital, na busca de uma regulação de mídias sociais por conta de um problema seríssimo que se deu diante das chamadas fake news, onde que se promove ou busca promover uma justiça adequada e com equidade. E isso faz com que haja umas novas tendências nesses desafios atuais. Direito digital, tecnologia, sustentabilidade, direito ambiental, diante de uma questão climática que a cada vez mais assola o mundo inteiro. Nós estamos falando hoje de diversidade e inclusão, coisa que no passado nós tínhamos muito pouco. Nós estamos falando de um Código de Defesa do Consumidor que é de 1990, é relativamente novo, uma inclusão de consumidor, o Estatuto do Idoso recente, o Estatuto da Criança e Adolescente também é de 90, mas o Estatuto do Idoso, Estatuto da Cidade, como cresce organizada a cidade. Nós estamos falando de regramentos de 2001 para frente. Além disso, nós temos um desafio muito grande diante de um direito internacional. Nós vimos aí um problema recente sobre tarifaço. Isso é decorrência da globalização, onde as diferentes culturas exigem um desenvolvimento de normas internacionais para lidar com questões como comércio, direitos humanos e conflitos. Nós estamos vendo aí o mundo pavoroso de flertando com uma guerra. Sim. E isso é muito importante. Isso vai afetar, obviamente, a forma de acesso à justiça, como acessar a justiça em níveis desse sentido, e isso vai perpassar por uma responsabilidade muito grande de uma ética, principalmente dos operadores do direito e das instituições como um todo. Doutor Maquivel, também no início, digamos, da abertura da Semana do Advogado, que o Podcafé Podcast inaugurou na última sexta-feira, e que essa semana ainda teremos outros grandes profissionais do direito aqui conosco também, debatendo alguns temas também, viu, gente? Fiquem ligados que essa semana, Podcafé Podcast, não é só segunda-feira, não. Nós temos uma edição amanhã especial, fora aí da Semana do Advogado, com o capitão Ederson Januário, que chegou há pouco tempo, já faz um trabalho brilhante à frente da Polícia Militar de Três Pontas, e depois nós teremos outros advogados. Dr. Neander Oliveira também estará aqui conversando com a gente. Estamos confirmando a presença de outro advogado também, para que a gente possa se aprofundar um pouco mais na temática do direito. Mas eu ainda continuo, doutor Maquivel, com relação a um caminho que, infelizmente, eu noto muito na minha área, no jornalismo. Quando eu fui para a faculdade, eu fui tardiamente,
sei lá se o termo é certo, porque para o saber nunca é tarde, nunca está velho para aprender. Mas, enfim, eu fui para a faculdade em 2018 e eu confesso que eu me assustei veementemente com a doutrinação, a militância política dentro de uma faculdade. No direito, também existe isso, eu me refiro em duas frentes, tanto no ambiente profissional dos advogados já formados, numa entidade como a OAB, ou mesmo nos escritórios particulares, se é muito presente, muito latente a politização do direito, mas principalmente na formação dos novos advogados, se nós temos, infelizmente, professores do direito também muito atrelados ao, lembrei o termo, ativismo, que infelizmente possa estar presente também no direito. Olha, assim como todas as profissões, o direito não fica fora disso. Pelo contrário, no direito, isso, assim como em determinados cursos, não só o direito, mas também quem vai fazer economia, quem vai fazer serviço social, tem uma tendência de ter, não, eu não digo uma doutrinação, mas uma posição mais forte na hora de ensinar. E há necessidade de se despir do seu posicionamento pessoal para mostrar Perfeito. a questão da realidade. Em especial no curso de Direito, assim como no jornalismo ou na comunicação social como um todo, isso precisa ter uma responsabilidade maior. Sim. E isso não quer dizer que nas outras profissões não tem que ter, por exemplo, na economia, porque tudo isso que está acontecendo diante de ativismo judicial, ela vem muito depois de 2014, Por quê? por conta de um movimento chamado Movimento Vem para a Rua, e isso desencadeou nessa questão política que nós vivenciamos hoje, de praticamente posições dentro de um contexto político do país. Mas a faculdade de Direito, assim, eu estive à frente de cursos durante um tempo significativo da minha carreira jurídica. É, há posicionamentos de professores normal, assim como todo, mas eu não vejo essa doutrinação como, pelo menos na nossa região, eu não vejo essa doutrinação como sendo um fator determinante para a formação dos acadêmicos. Nada que interfira Na, diretamente na qualidade disso. Acredito que não. Por quê? Porque, enquanto aluno, o aluno ele se espelha no professor, naquele professor que consegue lhe convencer e mostrar uma realidade. E essa realidade, no direito, ela é muito ampla. E diante dessa situação que nós temos hoje no mundo jurídico, o ativismo judicial ele se dá muito na questão de julgamentos. Mas o Brasil também ele perpassa por grandes mazelas, sobretudo de um abismo social grande, em que nós temos uma das piores distribuições de renda do mundo, que isso faz com que o Poder Judiciário crie o ativismo judicial para proteger muitas vezes as minorias. Então, esse cenário precisa ser assim, colocado às claras dentro de uma faculdade para que não haja doutrinação. E essa doutrinação também não me preocupa, porque hoje, principalmente com o poder da internet, os alunos eles vão para a sala de aula já com preconceitos. Preconceitos não no sentido pejorativo, mas de conceitos pré-estabelecidos. Hoje nós temos dentro de uma sala de aula todo mundo logado, onde os professores eles sequer podem dar o luxo, como no passado, de falar uma coisa e passar despercebido, por conta da contemporaneidade e da atualidade das informações. Então, eu não vejo a doutrinação nas faculdades. Isso tem um viés, às vezes, muito arraigado às instituições públicas. Uhum. As instituições públicas, Sim. a gente vê essa conotação, pelo menos propagada de uma forma maior. Nas privadas, eu não vejo isso como fator determinante, não. Fiquei com muita curiosidade. Gente, a audiência já está explodindo, já está bacana demais. E eu quero agradecer imensamente desde já. O programa começou
literalmente com o pé direito. Eu usei o termo pé direito justamente por conta do tema. A gente está falando de direito. Uhum. Ah, é mais difícil hoje dar aula de direito para uma sala cheia do que era há 15, 20 anos atrás, sem o advento da internet, sem toda essa rapidez de informação que você acabou de trazer para a gente. E na mesma pergunta, o que mudou no perfil de quem estava na sala de aula buscando o aprendizado superior em direito para quem busca hoje? É melhor hoje ou é pior hoje e por quê? É, essa pergunta ela vem de encontro diante de uma mudança paradigmática da educação. Antigamente, você não tinha esse telefone. O celular é uma coisa que ele foi mais. O celular ele veio para o Brasil em 1995, né? Pelo menos para o interior, em 95, 96. Era aquele tijolão Ericsson. Meu Deus, E você, o Ericsson. você tinha que andar com duas Era o baterias. Nokia Ericsson. Na época eram essas marcas que tinham duas baterias. Depois você passava assim, não, você não pode telefone. Isso. Ah, hoje fala assim, não, você pode o telefone, você não pode usar a internet. Sim. Agora é o seguinte, o mundo está na palma da sua mão diante do telefone. E é inimaginável você coibir um aluno de estar com o telefone em sala de aula. Porque se você falar que está assim, não, tira o telefone, ele pega assim, abre o aplicativo e fala assim, eu estou com o telefone. Essa situação, ela precisa ser adaptada à realidade. Hoje o mundo é digital. E se o mundo é digital, o direito também passará para essa fase. E diante desse contexto, o que se tem hoje é as informações são mais rápidas. Mas ao mesmo tempo que as informações são mais rápidas, muitas vezes os alunos ele vem com um despreparo muito grande. E eu sempre falei isso, que muitas vezes, lamentavelmente, nós temos um ensino deficitário, sobretudo estadual, do ensino médio fundamental, onde o jovem adolescente passa ali 10, 11 anos, e depois você quer corrigir o problema em 4, 5 no ensino superior. Isso é impossível. Temos um fator positivo que reflete na qualidade do ensino. A partir do momento que vem em 1995 a abertura do mercado educacional, com Fernando Henrique Cardoso, presidente da República na época, e da abertura do mercado educacional, cria-se mais cursos, cria-se também mais faculdades, dá a possibilidade de ter os chamados centros universitários e criam-se mais universidades. Com isso, você fala assim, o sonho da década de 80 de ser formado no ensino superior. E hoje nós temos um movimento completamente adverso. Hoje nós estamos carentes de cursos técnicos e tecnológicos e nós estamos aí com cursos, com um número de cursos muito elevados. Simplesmente, se a gente deixar cair uma caneta até agora, num raio de 150 quilômetros, nós temos 32 cursos de direito. É inimaginável. O mundo inteiro, tira o Brasil, o mundo Não perco o inteiro, raciocínio. 32 cursos num raio de 150 quilômetros, onde o ideal seria no máximo quantos? talvez 10. Ok. E o mundo inteiro não tem 1.000 cursos de direito. O mundo inteiro. O Brasil sozinho, tem mais de 1.650 cursos de direito. E o Dr. Lenner trouxe para a gente a informação também, que para mim foi inédita, que o Brasil é o país com mais advogados no mundo. Exato. Mas, mesmo assim, tem trabalho para todo mundo. Sim. Não é esse o problema. O problema é que, hoje, com essa gama de cursos e essa situação toda, nós temos um serviço educacional de menos qualidade. E muitas vezes as pessoas que estão chegando no mercado de trabalho, elas não estão aptas realmente ao mercado de trabalho.
Porque hoje, dificilmente, uma instituição de ensino superior, ela reprova alunos. Sim, E essa é uma situação que começa a refletir exatamente na qualidade da prestação de serviço. Pós-pandemia, isso ficou ainda mais latente, porque aí muda todo o cenário educacional e hoje a gente fala de uma educação híbrida. sim, O curso de direito, assim como poucos outros cursos, como medicina, odontologia, não pode ter o curso à distância. sim. O direito é porque, penso eu, esse é um juízo de valor subjetivo, porque eu acho que nós temos um órgão de classe muito forte, porque o direito é autodidata. O direito é autodidata. Mas mesmo assim, nós não temos cursos de direito à distância ainda. E quando isso for possível, vai ficar ainda mais latente o número de advogados e o número de cursos de direito. Então, nós precisamos ter um pouco mais de consciência sobre a questão da educação nesse sentido. E também de entender que muitas vezes, não é só no curso de direito, é em qualquer curso, muitas vezes nós estamos vendo alunos chegando no ensino superior com um déficit educacional muito grande. No direito, eu consigo exemplificar que muitas vezes as pessoas conseguem chegar no ensino superior, e principalmente no direito ou no jornalismo, que usa muito escrito, sem saber escrever ou interpretar aquilo que está sendo objeto de análise. E isso passa a ser um pouco É mais fato. difícil. Gente, que bacana que tá essa entrevista. Ah, deixa eu começar a ler algumas mensagens aqui. Gente muito querida participando, mas deixa antes eu fazer aquele famoso jabá. Deixa eu lembrar das pessoas que ajudam ao trabalho do Pod Café Podcast, desse jornalista acontecerem. E claro, eu começo sempre lembrando dele que está comigo. Por incrível que pareça, o Mike Vel, ele está comigo há mais tempo que a Renata está comigo. São 32 anos de parceria, doutor Luiz Roberto Laurindo Dias, desde o meu início lá nos tempos idos do Clip Show da TV Cidade, com o Marabinha, Rony Roma Lourenço, a quem eu mando um grande abraço, sempre, meu irmão de alma, devo muito a ele. Se estou no jornalismo, devo a primeira oportunidade a ele. Doutor Luiz Roberto Laurindo Dias, o médico do coração, nosso cardiologista, almoço com muita qualidade, tempero caprichado. Lá você come com muita qualidade, com muita satisfação, porque é tempero mineiro, culinária mineira, e não tem essa coisa de ficar mendigando, não, ficar ali achando que vai vir pouca comida. Lá você se satisfaz, vale a pena Galvão Restaurante, tanto para comer lá, e tem aquele à la carte, aquele churrasco maravilhoso, quanto no self-service para você que está afim de comer na balança, ou ainda para você que está afim de comer em casa, então também tem o delivery, vale a pena você pedir. Outro parceiro importante é o nosso motoclube, o Road 69, para você que está afim de cortar as estradas de Minas, do Brasil e do mundo com responsabilidade. Felice, junte-se a nós. Para quem acha que motoclube é coisa de gente que não tem seriedade, muito pelo contrário, são os eventos que não têm briga, são os eventos muito sérios, muitas ações sociais. Faça parte do Road 69, Reniart Estamparia, para você que está afim de fazer o seu uniforme, tanto empresarial quanto time de futebol, uniforme escolar, tudo que você precisa em confecção, Reniart Estamparia. Tibio Barbershop, para você que está afim de fazer o seu cabelo e a sua barba. Amanhã eu vou lá, hein, gente, dar um trato, ficar 6 dias mais novo. Um abraço pro Tibio e para toda a galera lá, vale a pena. É quem mais entende, viu, gente? Corte e barba, cabelo e barba. E ainda tem uma série de outros tratamentos também muito bacana lá no Tibio Barbershop masculino. Eu recomendo. Como recomendo o TV Conecta, a internet do Conexão ConectaNet, e agora também tem a TV Conecta, o serviço de streaming para que você não fique refém daqueles canais que estão muito ligados a questões ideológicas, sabe? Que vão te levar para caminhos meio esquisitos, meio tortos, para que você tenha a liberdade de escolha.
Viu, doutor Maquivel? Graças a Deus, há muitos anos, a chamada teoria funcionalista da comunicação caiu por terra. Essa teoria funcionalista era aquela que colocava um goela abaixo do espectador aquilo que eles queriam passar de programa, não tinha o advento do controle remoto, então colocava alguma porcaria lá, a gente tinha que engolir aquilo a seco. Hoje não. Hoje quem escolhe é quem está do outro lado, ali, está lá na poltrona, no sofá, assistindo, lendo. Então hoje não tem nada mais forçado, forjado que agrade. Hoje a escolha cabe a nós, viu, gente? Vamos escolher bem, porque opção não falta. E dia 16, sábado, estreia um novo canal de esportes em TV aberta, X Esportes. Teremos mais uma opção, finalmente, em notícia boa. Como também a notícia boa, gestão AgroSoluções do Gustavo Faria, consultoria em gestão de fazendas. Deixa eu falar também do meu parceiro, Dr. Leiner Marchetti Pereira e Tardioli, advogados associados. Também Cantina Mineira Restaurante, o restaurante da Denise. Deixa eu falar desses dois médicos aqui fantásticos. O mundo globalizado é fantástico, doutor Maquivel. Eu perdi minha mãe recentemente por conta de problemas severos nos rins. Precisa se cuidar, hein, gente? Abandonar a ideia do sal, arrodo, igual muita gente está fazendo, e não bebe água, igual o Roger Campos, a vida inteira lá em São Paulo. Cheetos, cebolitos, fandangos, Coca-Cola de 2 litros, zero água, pedras incontáveis nos rins. Três Pontas tem hoje dois profissionais, um casal de profissionais do mais alto nível, profissionais formados em São Paulo, trabalharam em São Paulo com grande experiência, doutor Gabriel Fernandes Silva e a doutora Carla, que cuida da minha mãe. Doutora Carla Cristina Bernardi simplesmente trabalhou lá na Beneficência Portuguesa, o hospital onde eu nasci, que é o hospital de uma das mentes mais brilhantes que eu sempre falarei na minha vida, que é um cara que eu bebo na fonte ali do conhecimento. Leio o livro dele, pelo menos repito esse processo 2 vezes por ano, que é Antônio Hermílio de Moraes, dono do Grupo Votorantim, uma mente brilhante. Deveria ter sido presidente da República. Será que o Brasil seria o mesmo? Acredito que não. Deixa eu falar também dessa outra médica fantástica, a doutora Daniela Carvalho. Tá na moda, viu, gente? Aquelas canetas de emagrecimento? Pois é. Mas a gente sabe que no mercado paralelo tem um monte de irregularidade, um monte de gente aí vendendo placebo, coisa que não vai te trazer saúde, aliás, pode até te levar à morte. Então procure um especialista, um endocrinologista, e eu falo de Daniela Carvalho, porque ali você tem tratamento de longevidade saudável, emagrecimento, obesidade, menopausa e andropausa, sarcopenia, lipedema, terapias avançadas, implantes hormonais, terapias injetáveis. Agende aí o seu horário para que você possa passar em consulta com a doutora Daniela. Antes da gente retomar, só lembrar mais uma vez que o Pod Café Podcast vai ao ar toda segunda-feira. A gente começa pelo Facebook e depois do ao vivo vai lá para o YouTube, Pod Café _podcast, ative o sininho aí para receber as notificações, para ficar por dentro de tudo. E depois a gente joga os shorts, os recortes ainda em todas as redes sociais. De volta com o nosso programa, deixa eu abrir a tela de novo para ter o Dr. Maquivel conosco, mas primeiro, só gente importante, só gente bacana nesse programa, gente. Eu fico satisfeito demais. Olha o nível. Doutora Anne Emanuele Paiva. Gracinha de pessoa. Para quem não sabe, a doutora Ana é filha do 700. Jogamos bola junto lá no Zé Henrique, Portugal, no campo dele lá. Doutor exatamente, doutor Grimaldo jogava, Alfredo Benassi jogava. Quanta gente boa passou por aqueles gramados. Que saudade. 700, perna de pau também jogava lá. Doutora Anne, Maquivel é um brilhante professor e advogado. Esse... Doutor Gustavo Gomes. A gente já fala com saudosismo, né, gente? Mesmo o doutor Gustavo agora estando em Varginha, e mais do que merecido, subiu de posto, subiu de cargo, agora está lá em Varginha coordenando a delegacia rural, mas por ter feito o maior trabalho da história da Polícia Civil em Três Pontas, não tenho medo de opinar,
abertamente, para mim, o maior delegado que Três Pontas já viu. Disparado. É o Usain Bolt do atletismo na Polícia Civil. É, inclusive, doutor Gustavo, assim que for possível, me avisa para trazê-lo de volta aqui para mais um Pod Café Podcast. Sempre tem assunto com o doutor Gustavo. Doutor Maquivel, amigo das antigas, grande abraço. Antes de eu continuar, quer responder para a Anne e para o Gustavo? Anne, um abraço para a Anne, foi minha aluna em Varginha. E o Dr. Gustavo, nós conhecemos logo quando ele veio para Três Pontas. Fizemos karatê durante muitos anos lá no Tchãozinho. Que bacana isso, cara. O Dr. Gustavo, assim como um outro delegado amigo meu, que também é amigo dele, Giovanni Ayrara, eu sempre brinquei que eles são tão polidos que é incompatível com a profissão. E ambos são tão justos que deveriam ser juízes. Cara, doutor Gustavo. E, aliás, o Gustavo é tão abençoado, ungido, iluminado. Isso também é criação, viu, gente? Isso aí é pai e mãe, isso é berço. Que o doutor Guilherme Banterli, que o sucedeu, tem feito um trabalho com sarrafo lá em cima do mesmo jeito. Três Pontas não perdeu nada, apesar da saudade que a gente tem do doutor Gustavo. O doutor Guilherme já chegou, como eu escrevi recentemente no Conexão, metendo os dois pés na porta. Ele e todos os seus pares da Polícia Civil, bem como Polícia Prisional, a Guarda Civil Municipal e Polícia Militar, capitaneada pelo capitão Herderson Januário, que também é fantástico, eu sinto dizer aquela turminha aí que é muito defendida pelo direito dos manos, crime aqui não compensa não, viu, galerinha? Vamos dar um jeito de arrumar alguma coisa decente para fazer, porque crime em Três Pontas não compensa. Doutor Gustavo Gomes, parabéns a todos os advogados. Renata Marques, a minha primeira dama. Maquivel, um brilhante advogado, aplausos. Melissa Chaves, excelente nome para a entrevista. Nosso Dia dos Advogados. Maquivel, advogados associados. Quer comentar? Eu vou falar com o Dr. Guilherme. O Dr. Guilherme é uma surpresa muito grata. Sim. Quando ele veio transferido para o Três Pontas, eu tive a oportunidade de falar isso com ele. Fiquei muito feliz, porque o Dr. Guilherme, eu não sabia que ele tinha passado para o concurso para delegado, e ele já está comemorando 3 anos. O Dr. Guilherme também foi meu aluno. Acho que eu estou ficando velho. Caramba, olha isso, gente. Revelações bombásticas aqui no programa. Tá vendo? O programa é muito sério, mas também tem essa veia, um jeito único de fazer entrevistas que, graças a Deus, caiu no gosto popular. E o Dr. Guilherme, eu fiquei muito feliz de vê-lo, porque foi um ótimo aluno, sempre, sempre muito dedicado. E a doutora Melissa, além de uma exímia profissional, é uma pessoa de um trato muito fino e sempre muito justo e muito humana. Então, a Melissa, ela faz parte do meu ciclo de amizade. Eu a considero muito e, sobretudo, eu a admiro muito por ser uma grande profissional. Inclusive, agendar para trazer a doutora Melissa aqui também, Melissa Chaves aqui. Gente, e eu não consigo, tá? Isso assim, é uma coisa muito comum em quem já está ficando velho, começando a ficar com os cabelos brancos, como é o meu caso, começando. Eu e o Paulo Bucha somos quase gêmeos. É, é, falar de Melissa Chaves, eu tenho que falar de Marcelo Chaves Garcia, na minha opinião, o maior prefeito da história de Três Pontas. O meu abraço, muita saúde ao ex-prefeito, prefeito eterno Marcelo Chaves. Marcelo, trazê-lo aqui agora como líder, representante, diretor do SAI, para falar para a gente sobre as novidades aí, muita obra, muita coisa acontecendo, muita coisa rolando lá no Serviço Autônomo de Água e Esgoto, e será uma pauta importante. Doutor Maquivel, eu falo sempre que antes de retomarmos o tema, o amor é o sentimento mais famoso que existe. Ele é o que brilha lá no letreiro de Hollywood. Mas o mais nobre, na minha opinião, para mim o mais importante nem é o amor, porque o amor às vezes não joga em cada cilada, a gente acaba gostando de quem não merece, a gente quebra a cara. Mas a tal da gratidão, ter gratidão é algo que separa as pessoas comuns
dos grandes corações. E por falar em gratidão, isso me deu um gancho aqui para botar essa imagem. Olha isso, gente. A gente está falando de trazer convidados aqui. Eu não vejo a hora, e com a ajuda do Dr. Maquivel, às vezes vocês vão me ver falar no programa Maquivel, sem a pompa do cargo, porque é meu amigo pessoal e é meu advogado, enfim, e é um cara. Tanto o Dr. Maquivel quanto o Stefano Barra Gazola são duas pessoas que eu gosto muito, mas o Stefano Barra Gazola, ele não é qualquer coisa, ele é simplesmente, para mim, o maior educador que existe no Brasil. Coloca outro. Não tem, não tem. No nível dele, com o tamanho do coração que ele tem, a inteligência, a capacidade, e mesmo de barba branca, parece um moleque, um jovem de tanto gás que tem para fazer as coisas pela educação. Infelizmente, não está mais no grupo Unis, mas cheio de projetos, cheio de coisas bacanas para fazer. A contribuição dele para a educação está longe de acabar e eu quero muito trazer o Stefano Barra Gazola aqui. É o que eu digo sempre, Stefano, e te falei lá na cerimônia de medicina do Unis. Eu amo você. Você mudou a minha vida e da minha família. Graças a você e ao seu sim, hoje eu sou jornalista profissional. Quer comentar alguma coisa sobre esse gênio? Assim, falar do professor Stefano é uma tarefa muito fácil. Eu iniciei minha carreira docente por conta dele. Também, Foi a assim como eu. primeira, e não sei se você sabe, mas o primeiro curso que eu dei aula foi no jornalismo, em Olha 2000, que novidade, Maquivel. em 2004. Você foi professor de jornalismo no Grupo Unis também. Foi a primeira disciplina que eu lecionei dando aula de legislação e ética. Tinha algum aluno transpontando na época? Tinha Você lembra quem? Jaqueline Ezequiel. Olha isso, gente! Revelações interessantíssimas, queridíssima Jaqueline Ezequiel, um amor de pessoa também. Sensacional. E o professor Stefano, ele sempre fala sobre projetos, visão de mundo, e sempre está assim, ele sempre está um passo à frente. Ele sempre está um passo à frente. Então, é uma pessoa que me inspira muito, me fez crescer, e eu sou eternamente grato. Já que você falou em gratidão, ele é uma das pessoas que eu tenho maior gratidão por ser quem eu sou, sobretudo na docência. E estou pedindo muito, pedindo a ponte do Dr. Maquivel para que possa trazer o Stefano aqui. Gente, já pensou? Um Pô de Café Podcast com esse gênio Darcy Ribeiro do terceiro milênio. Por falar em terceiro milênio e em tempos atuais, a formação dos advogados hoje, Dr. Maquivel, está em que nível se comparado com os advogados de outros países? Na mesma pergunta. Hoje em dia, é preocupante o número de bacharéis em direito, de alunos que estão no último período do curso de direito, melhor dizendo, que não conseguem ser bem-sucedidos logo de cara na prova da OAB? Vamos lá, vamos por termos. Primeiro, em comparação com os cursos de outros países. Nós sabemos que a nossa educação, ela ainda precisa melhorar muito. Isso é fato. Nós melhoramos muito, claro. Nós demos a inclusão de muita gente, proporcionamos o Estado, proporcionou que muita gente tivesse acesso ao ensino, sobretudo ao ensino superior. Melhoramos nossos índices internacionais, sobretudo após o governo Fernando Henrique. Mas ainda nós estamos engatinhando-se em relação à Europa. A Alemanha é muito mais avançada. Entende? Inclusive no direito? Não, principalmente no direito. É muito mais avançado. Mas também faz parte. Sim. A base do nosso direito é o direito constitucional, assim como no mundo todo. E o direito constitucional, ele é baseado em normas programáticas. São normas, programas para um futuro, de uma sociedade ideal, de um Estado ideal.
E por isso que tem os direitos fundamentais. Só que os direitos fundamentais são advindos de pós-guerra. E nós não participamos diretamente de guerra, embora tenha participação tímida na Segunda Guerra. Nós não participamos de guerra. Nós não tivemos as mazelas da guerra. Sim. Então, os direitos fundamentais foram incorporados na nossa Constituição de uma forma como o mundo todo, para preservar essas questões, principalmente os direitos constitucionais sensíveis. Só que, por outro lado, nós não passamos pelas agruras dos países que participaram de guerra. Então, isso faz com que nós tenhamos o direito, eles estão previstos, só que a eficácia desses direitos, para nós, ainda caminha a passos mais lentos. Então, o nosso ordenamento jurídico, por um lado, ele tem essa percepção, sobretudo nos direitos fundamentais. Mas, por outro lado, nós temos legislações avançadíssimas. A exemplo, o nosso Código de Defesa do Consumidor é exemplo na Alemanha. Então, isso tem um pouco de relatividade, depende do segmento. Hoje, o que se coloca, pelo menos em nível internacional, é que o Brasil passa a ter uma democracia muito forte pelas resistências que está tendo hoje, de um país democrático. Embora nós estamos aí num cenário completamente adverso na nossa sociedade. Mas a comunidade internacional tem visto o Brasil como sendo um país muito democrático de enfrentar os problemas da forma que está sendo enfrentado. Então, isso é relativo, depende do segmento. Isso se a gente comparar a nossa legislação com a legislação estrangeira. Seguindo ainda diante do raciocínio que foi colocado, se a gente colocar a nossa legislação, nós temos uma gama de legislação muito grande. E quando se fala assim, igual da doutrinação, da ideologia, a gente tem que pensar o seguinte: as leis são feitas pelo Congresso Nacional. E o Congresso Nacional hoje, ele é fatiado. Nós temos ali bancada disso, bancada daquilo. Na verdade, cada um defende o seu interesse próprio, diante de interesses da sociedade. São segmentos. Os empresários defendem dele, o agro defende o dele, a bola defende o dele, a Bíblia defende o deles. Nós temos bancada evangélica, nós temos bancada da bola, nós temos bancada do boi, nós temos bancada do empresário, bancada do café. Sim. Por quê? Porque isso faz parte da nossa sociedade. Eu não estou dizendo que está certo ou errado. Estou dizendo que o nosso Congresso Nacional ele é fatiado diante de interesses. E as leis são criadas exatamente diante dos interesses da sociedade. Então, é essa que foi a pergunta inicial que não me preocupa, que é a mudança da sociedade. Essa mudança da sociedade faz com que a legislação mude. E mudando a legislação, nós temos novos regramentos dentro da sociedade. E é isso que a gente precisa caminhar. Me tira uma curiosidade. Diante da tua resposta, doutor Maquivel, aí o feeling do jornalista de já ter na agulha algo que pode ter deixado alguém com vontade de fazer a pergunta que eu vou fazer. Se o país está conseguindo, por si só, mostrar a sua forte democracia, não é estranho, fora desse eixo, a gente viveu um momento, sem citar nome, porque hoje não dá para citar nomes, por exemplo, a maior potência global, que é os Estados Unidos, declarar, entre aspas, guerra ao Brasil por conta do que os Estados Unidos acreditam serem desmandos do judiciário em relação à liberdade de expressão no Brasil? Eu vou tentar responder sem polemizar. Sim. É difícil. Sim. Mas, para mim, agora é uma questão pessoal. Isso aí de liberdade de expressão, perseguição, ditadura de A ou B, para mim tudo é plano de fundo. A guerra não é política. A guerra é uma guerra geopolítica e econômica. Macro, muito maior. Entre as duas maiores potências do mundo. Sim. E quem está no redor
virar alvo. Para mim, o caso do Brasil é exatamente isso. Para mim, o caso do Brasil é exatamente isso. Nós não estamos falando aqui da falta de liberdade de expressão ou sobre tarifas para impactar ou para intimidar. A briga, nesse caso, é Brasil e China. Estados Unidos e É, China. Brasil, Estados Unidos e China. E Sim, quem está no contorno acaba sim. se envolvendo, Sendo chamuscado. seja involuntariamente, seja porque quer aparecer e falar em momento que não deveria, e também em decorrência de oportunismo, de usar isso como um gancho para buscar um benefício próprio de determinadas pessoas. Para encerrar esse assunto, que eu quero te perguntar muito sobre a sua especialização, que é o direito processual civil, é, na sua opinião, enquanto advogado, enquanto cidadão e enquanto professor de direito, ah, tudo que a gente tem visto, quantidade absurda, de informações que são jogadas, em todas as redes sociais, em todos os meios de comunicação, sobre o comportamento do judiciário no Brasil, que estaria querendo mandar demais nas decisões políticas, estaria esquecendo a questão da tripartite dos três poderes com o mesmo poder e estaria querendo mandar no executivo e no legislativo. Doutor Maquivel vê assim também? Eu vou um pouquinho mais longe. O modelo tripartite é inspirado no livro Os Filhos das Leis, de Montesquieu, que coloca exatamente de uma posição filosófica de um francês chamado Lacan, que o homem só funciona no vigiar do outro. E aí vem a Constituição e coloca os poderes são harmônicos e independentes entre si. Isso nada mais é do que o homem vigiando o outro. Onde um falha, o outro tenta consertar. Essa harmonia, ela já não existe há muito tempo. Não é de agora, essa harmonia. E nós temos um sistema aqui no Brasil que é um presidencialismo um pouco às avessas. Se amolda muito mais a um Sim, parlamentarismo do que um presidencialismo. com certeza. Porque o Congresso Nacional exerce um fator determinante Sim, de poder ali. sim, Tem que despir-se de vaidades, e aí são todos, executivo, legislativo e judiciário, e, sobretudo, pensar em prol de um Brasil lá na frente. Então, no meu ponto de vista, falta um preparo do executivo, de quem exerce o cargo, e não estou falando do atual presidente ou do presidente anterior, estou falando de qualquer pessoa que está no poder executivo, porque ele precisa ter exatamente um poder de administração, porque a função dele é administrar os recursos exato, públicos exato. de uma forma que sempre tem escassez de recursos. Então, diante das necessidades que uma sociedade tem de implementar suas políticas públicas. Por outro lado, precisa ter um legislativo mais responsável para que possa fazer as leis que atendam verdadeiramente os anseios da sociedade e não de determinados grupos ou lobbies, e isso eu falo já num âmbito macro, não municipal. E também precisa ter uma segurança jurídica maior do judiciário, para que não tenha essa mutação constitucional diante de interesses políticos que nós estamos vendo pelo momento. A título de exemplo, num determinado momento, mudou-se, sem mudar o texto da lei, mudou-se a interpretação do Supremo, permitindo prisão em segunda instância. Agora, não. Isso, aquilo. Então, esse disse e não me disse leva a uma insegurança jurídica muito grande, porque isso atrapalha a credibilidade do Poder Judiciário. Exato. Porque muitas vezes você tem. Vamos sair desse lado político e vamos falar sobre direito mesmo. Às vezes você tem o mesmo caso envolvendo dois clientes que têm a mesma demanda. Um decide de uma maneira em uma comarca, em outra comarca. Dois pesos, duas medidas. Decide diferente. E muitas vezes você fala assim, eu não entendo isso. Mas aí você tem que verificar também
que o processo é um instrumento de materialização do direito, dependendo da competência e habilidade do advogado, seja para escrever a peça ou para a produção de provas, muitas vezes se culpa o judiciário por isso, diante da deficiência técnica de quem está utilizando o processo. Então, hoje, se propaga muito da falta de credibilidade do Poder Judiciário, mas esquece das mazelas que tem, seja de uma formação acadêmica, seja do preparo do advogado, ou seja, daquelas pessoas que estão lidando com a justiça. Então, esse relativismo, ele precisa ser também sopesado para que não haja crítica tão firme às instituições, seja qualquer um dos poderes, e sem reconhecer a sua própria culpa. Eu avisei, né, gente? Eu avisei para vocês que o programa de hoje, especialíssimo com o Dr. Maquivel Reis Nascimento, seria muito especial. Não à toa, tive o privilégio de ter o sim dele para estar aqui no dia 11 de agosto. Por que 11 de agosto é o dia do advogado? E traz algum recado especial essa data? Alusão a algum fato específico, doutor Maquivel? É um fato histórico. Até o início do século XIX, o Brasil não possuía cursos de ensino superior. Ele não fala de direito, não, superior. Nenhum Superior. superior. E aí vem jovens que, de classe alta, que desejava estudar, sobretudo direito, ele tinha que ir para Portugal. Ele tinha que ir para Portugal para que pudesse frequentar os cursos. O direito, em especial, era principalmente na Universidade de Coimbra. E aí passa a mudar esse cenário exatamente com a independência do Brasil. E com a independência do Brasil, lá em 1822, trouxe a necessidade de formar quadros técnicos e jurídicos dentro do próprio país. E com isso, à época, o imperador Dom Pedro I, ele traz os cursos de direito para o Brasil. E quando ele faz isso no dia 11 de agosto de 1827. Por isso, 11 de agosto de 1827. Que ele traz, então, ele sancionou uma lei e criando 2 cursos de direito no país. O primeiro deles tem em São Paulo, a faculdade da USP, a Largo São Francisco, e também a de Olinda, que depois passou a ser transferido esse curso de direito para Recife. Então, a data se dá exatamente por conta disso. E essas instituições se tornaram, então, o polo intelectual para os advogados do país. Recife e também São Paulo. E continuam sendo, até hoje. Continuam sendo essas 2 instituições muito fortíssimas. Então, ali, essa importância aqui, do dia 11 de agosto, ela foi oficializada como o Dia do Advogado, exatamente pela criação dos cursos jurídicos diante da relevância da profissão. Tem uma curiosidade histórica que os alunos dessas faculdades, no dia 11 de agosto, eles passaram a colocar também como sendo o dia do pendura. Iam para bares, tomavam lá as suas biritas e simplesmente iam embora. Passou a ser uma tradição universitária. Uma tradição universitária fazer isso. Hoje já não comporta mais. Hoje não comporta. Eu não tenho visto isso em lugar nenhum na nossa região. Tá? Esse é um primeiro ponto. Dia 19 de maio também muitas vezes se confundem colocando o Dia da Justiça. Porque é o dia do padroeiro da Justiça, Santo Ivo. Então tem essa conotação. Mas o dia 11 de agosto, em especial, é pela criação dos 2 primeiros cursos de direito no país, lá em 1827, com o imperador Dom Pedro I, seja ele em Olinda ou também na USP, em São Paulo. Agora eu fiquei com uma curiosidade, gente. Lá em São Paulo, ali na região que eu nasci, a região de Santana, a região do Mandaqui, lá tinha o Colégio 11 de Agosto. Eu não sei se foi uma homenagem aos advogados ou se foi uma homenagem ao Pendura. Deixa eu mandar um abraço
para o Alex Tiso. Engraçado, esse programa está ficando superlativo. É o melhor advogado, é o melhor delegado, é o melhor prefeito, agora o melhor secretário de cultura da história de Três Pontos. Cheguei para prestigiar os queridos amigos Maquivel e Roger, o melhor programa de entrevistas e jornalismo de segunda-feira. E hoje com esse advogado fantástico. Aliás, parabéns pelo seu dia. Obrigado, Alex. Sempre muito bom falar com você. Realmente, cultura, você é o cara. Robinho Dias, grande irmão de vida, parabéns, irmão. Esse é amigo da infância. Nilma de Almeida, show, parabéns a todos os advogados, nobres colegas, essa profissão não é para covardes. Boa noite a todos. Abraços ao Maquivel, professor e querido amigo. Minha ex-aluna, realmente a advocacia não é para covardes. Não é isso, Nilma? Isso nós falávamos em sala de aula da parafraseando Rui Barbosa. Eu não enxergo, né? E a foto aqui é pequenininha. A Nilma, por acaso, é a que trabalha com o Dr. Galvani? É ela. Uma vida inteira lá ao lado do. Aliás, um abraço pro Dr. Galvani também, outro notável, brilhante. Jogou bola com a gente também lá no Zé Henrique Portugal, lá na Bela Vista. Olha que timaço, gente. Vanilton Costa, grande Maquivel, minha admiração. Meu ex-aluno também. Grande amigo. Miller Silva Maganha, esse é fera, profissional de respeito. Não posso continuar. Na hora eu continuo, tá? A última palavrinha eu vou deixar. O único defeito dele é torcer para. Daqui a pouquinho, no cara a cara, a gente vai descobrir para quem que ele torce. Grande líder. Gente, tá muito legal, tá muito bacana. Daqui a pouquinho a gente vai chegar nos momentos finais, no epílogo desse programa. 1 hora de duração já, mas o papo tá bom demais. A gente vai um pouquinho adentrar aí na prorrogação. Fala um pouquinho sobre o direito processual civil, que é a sua especialidade, exatamente o que é, para que serve, com qual missão e também na mesma pergunta. Roger ama fazer 2 perguntas em uma. Aprendi isso em coletiva de artista, que é aquela história de puxar o microfone muito rápido. Se você não fizer 2 de uma vez, você não faz a segunda nunca mais. Embora não seja primariamente a área que você tenha optado como pós-graduação, que é o direito criminal especificamente, como é que você vê essa área especificamente no direito no Brasil? Funciona bem? E as leis do Código Penal são leis, como a sociedade diz, arcaicas, ultrapassadas, que precisam muito serem revistas, porque não pune ninguém, porque não há isonomia, o pobre fica preso, o rico não, enfim. Não, assim, eu não vejo dessa forma. Se faz muitas críticas ao direito mesmo, porque o direito ele envolve exatamente a sociedade. Eu sempre digo que todos nós deveríamos fazer direito, não para ser advogados, mas para que sejam cidadãos mais articulados, cidadão mais presente na vida da sociedade. Porque o homem ele só passa a ter essa relevância se ele for um ser social. Porque você não discute aquilo que não está em sociedade. E sociedade nada mais é do que uma regra de conduta, que é imposta para que nós possamos viver harmonicamente. E diante disso, quando a gente fala exatamente no direito, o direito ele limita os nossos desejos, as nossas vontades. Você não pode fazer o que você quer. E diante disso, eu acho que, na verdade, o Brasil já tem leis suficientes. Eu não vejo nada como arcaico. Eu acho que há necessidade de ter adaptações diante das novas regras de conduta da sociedade, dos novos reclamos da sociedade. Como, por exemplo, hoje, essa questão de revolução tecnológica. As chamadas inteligências artificiais. Porque daqui a uns dias nós estamos reproduzindo o ser humano. Isso é fato. Sim. Nós vamos nos adaptar à realidade. Muita gente fala assim,
a, a função do professor acabou com esse novo modelo. Eu não vejo dessa maneira. Eu vejo que todos nós precisamos nos adaptar à sociedade. Então, quando se coloca, seja o direito penal, o direito civil, o constitucional, o Estado, hoje, está em ruínas, não vejo dessa maneira. Eu acho que nós temos leis muito firmes, seja no âmbito constitucional, no penal ou no civil. Nós precisamos evoluir. Evoluir, sim. Por exemplo, nós tínhamos um Código Civil que trata da. O Código Civil nada mais é do que a regulação da tua vida como um todo, desde antes de você nascer até depois de você morrer. O Código Civil. Até que é chamado de Constituição Privada. Antes de você nascer, já está com direitos, direito de nascituro. Depois que você morrer, o pessoal está brigando pelos seus bens. E se você não tiver bem, pelas suas dívidas. Né? Como um todo. Então, você perpassa por. Não tem como você não perpassar pelo direito. E por isso eu digo, todos deveriam, ao menos, ter noções básicas de direito. E hoje se busca isso. Uma escola do legislativo, hoje está buscando também o AB na escola, exatamente para conscientizar. Por quê? Todos nós somos trabalhadores ou vamos ser trabalhadores. Se não for trabalhador ainda, você perpassa pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Você tem que saber dos seus direitos enquanto trabalhador. E se você tiver empregados, também os direitos dos seus empregados também. Os seus funcionários, seus colaboradores. Você vai ficar velho um dia e tem que saber a respeito dos seus direitos previdenciários. Você consome diariamente. Então, você precisa saber dos seus direitos do consumidor. Então, uma sociedade mais consciente e uma sociedade mais justa perpassa exatamente pelo conhecimento dos direitos. Esse é um primeiro ponto. Agora, em relação à sua pergunta, embora não seja minha especialidade, direito penal. Olha, o direito penal, ele tem regras muito importantes. Muito importantes. E muitas vezes a sociedade não consegue compreender que, na verdade, a pena é uma ressocialização do indivíduo. Porque muitos entendem que determinados indivíduos não têm recuperação e é um gasto desnecessário do Estado com essas pessoas. Alguns, inclusive, defendem pena de morte. E faz parte de uma sociedade ter divergência de pensamentos. Enquanto se fala a justiça criminal é só para pobre, não, eu não vejo dessa maneira. Porque se fosse dessa maneira, você estaria afrontando, inclusive, as instituições que trabalham muito sério, como a polícia, seja ela em qualquer segmento, a civil, a militar, a federal, a penitenciária, etc., a municipal. Então não é bem por aí. Agora, é o que eu digo e eu entro na minha área. A questão da aplicação do direito, ela depende de um instrumento, do processo. E muitas vezes, o juiz, diante da sua imparcialidade, muitas vezes não, é assim, ele trabalha e julga de acordo com o que está no processo. E muitas vezes você não consegue provar, ou você não consegue comprovar as suas ações. E por isso a legislação fala de inversão do ônus da prova, fala sobre o princípio que, se estiver na dúvida, vamos beneficiar o réu no penal, o princípio da inocência, até que se prove em contrário, todo mundo é dotado de boa-fé. Então, essas situações que muitas vezes a sociedade não consegue entender. Por quê? Porque não tem conhecimento real dos seus direitos. Então, eu vejo assim, todas as áreas precisam de aperfeiçoamento. Precisa de um aperfeiçoamento que seja capaz de evoluir. Mas isso é gradativo, porque o direito não consegue, a lei, você não consegue acompanhar o fato social. O fato social, a partir do momento que começa a incomodar a sociedade, é que precisa criar uma regra. Por exemplo, hoje a regulação da internet, o marco da internet, que demorou, o Código Civil de 16, que foi implementado um Código Civil só em 2002, e hoje já está precisando ser reformulado, e está em implementação no Código Civil. O Código Penal é em modificação. Então, essas modificações fazem parte do direito, faz parte da sociedade. Então, eu vejo como o Estado ele tem um aparato
legal, muito bom, mas também falta efetivo. Falta efetivo para que no processo penal ou na justiça criminal, um aparato governamental que dê condições para que as pessoas possam trabalhar. Por exemplo, a polícia. Ela precisa de mais recursos financeiros para que possa ali proteger mais a sociedade. Então, eu não vejo como assim, nossa legislação é totalmente desatualizada. Não, nossa legislação é atual. Precisa de reformação? Sim, como todo segmento da sociedade. Como, por exemplo, uma questão que eu gosto sempre de abordar, porque também é minha formação, é minha especialização, que é a área de trânsito, que temos aí um CTB, um Código de Trânsito Brasileiro, que precisa urgentemente ser reformulado, precisa, acima de tudo, de uma maior e melhor fiscalização para que as coisas aconteçam, mas, sobretudo, doutor Maquivel, no meu ponto de vista, e aí é subjetivo também, porque é apenas uma opinião, eu acho que trânsito, Código de Trânsito Brasileiro, o cumprimento do que está no Código de Trânsito Brasileiro, só vai funcionar quando a educação ela tiver um investimento muito maior dedicado ao trânsito. No que eu estou dizendo? Estou me referindo à necessidade de, ao meu ver, trânsito passar a ser matéria de grade curricular nas escolas públicas a partir da quinta série, porque trânsito se vive desde sempre. Eu digo sempre que pouca gente sabe, mas um pedestre, quando ele desrespeita algo que está contido no Código de Trânsito Brasileiro, no CTB, ele também é passível de autuação. Pouca gente sabe, como assim? Um pedestre pode ser autuado? Pode. Não é multado, é diferente. Autuação e multa é diferente. A multa já é a fase final. Mas pouca gente sabe disso. E chegam na escola, nas autoescolas, que eu também faço meia-culpa sempre, doutor Maquivel, que eu, como professor de autoescola, o nível de ensino nas autoescolas é péssimo, é horrível. Ah, e as autoescolas têm muita culpa? Não diretamente. Elas fazem o que podem, fazem com uma dificuldade muito grande. Tem um monte de situações que daria um programa inteiro para eu poder contar. Mas é aquilo que eu digo: são 5 anos para ser advogado, 4 anos para ser jornalista, 8 anos para ser médico, 30 dias, 60 dias para ser motorista. É uma profissão como qualquer outra. Aí eu digo isso, dizia na sala de aula, eu era quase que ageni, eu era apedrejado. Tinha que ficar 1 ano na autoescola. 1 ano. Aprender de cabo a rabo o Código de Trânsito Brasileiro, principalmente uma matériazinha que tem lá chamada Regra de Circulação e Conduta. Mas, enfim. Posso só pegar? Claro, claro. Falando, eu fiquei sem estudar uma escola. Vamos lá, o Código de Trânsito Brasileiro é relativamente novo, 1995, Sim, muito novo, sim. as regras. E realmente é isso. Quer ver? Assim, eu sempre fiz uma crítica construtiva dessa na sociedade, nas faculdades. Quando que você leva, ou quando que uma pessoa que vai tirar a carteira, ela dirige na rodovia? Você fala em termos de quantidade durante a semana, digamos assim? Fazendo o curso, Ah, não, não vai hora não nenhuma. vai hora nenhuma. Inclusive, tem uma exigência do Detran e do Contran de não se levar à rodovia por conta do risco da gravidade da alta velocidade. Exato. Aí, hoje, ele faz o curso todo lá, é aprovado, tem lá a sua CNH. Isso, veículos de 4 rodas em área aberta, porém dentro da cidade, e veículos de 2 rodas, 2 ou 3 rodas com ou sem carro lateral, que é assim que a gente ensina em sala de aula, em pista fechada. Então, a questão de rodovia, esquece. Ok, você pega a sua carteira, você está lá, aí aonde você nunca foi. Então, é complexo. Precisa ser Assino embaixo. reformado. Precisa ser reformado. Endosso, assino embaixo, Reformado. exatamente isso. E você disse agora, você passa 5 anos na faculdade para ser advogado. Não. E aí faltou a resposta do exame de ordem. Você sai da faculdade de Direito como bacharel em Direito. Sim, Bacharel. Você só pode exercer a profissão
Depois que passa na prova da ordem. depois que passa no exame de ordem, que nada mais é do que um filtro. O exame de ordem se trata do seguinte: eu não consigo regular o MEC para abertura de cursos de direito, mas para exercer a advocacia você tem que ter um filtro. E tem o exame de ordem. E o exame de ordem que reprova significativamente. E reprova por quê? Porque falta, no meu ponto de vista, duas coisas. O interesse realmente do aluno de se dedicar ao estudo e ao exame de ordem, E uma melhor qualificação dos estudos? e também a questão de uma melhor qualidade nas instituições de ensino. Não dá para fugir dessa regra. Então, diante desse contexto, aqueles mais interessados, o que ele faz? Ele chega, hoje é possível, na minha época de estudante não, mas hoje é possível, ele está no nono período e já fazer o exame de ordem. Então, o que ele faz? Principalmente aquele que tem condições financeiras e quer exercer realmente a advocacia ou fazer concurso público, chega no nono período, ele já está fazendo cursinho por fora e faz o exame de ordem aprovado antes mesmo de terminar o curso. E sabe o que acontece? Compromete o curso. Porque ele fala, eu já fui aprovado no exame de ordem, eu estou tranquilo, ninguém tem condições de me reprovar na faculdade. E fica uma troca complexo. Esse paradigma também ele é latente dentro das instituições de ensino. Uma resposta rápida, doutor Maquivel, por gentileza, porque já estamos estourados no tempo, mas ainda tem programa, ainda tem muita coisa para a gente ver. Inclusive, eu quero criar aqui, com o doutor Maquivel, uma espécie de pinga-fogo, que eu acho que vai ser bem interessante. Um leigo do lado de cá e um especialista do lado de lá em alguns temas de interesse público. Mas antes. Outra pessoa que eu gosto muito, Maísa Patrícia Veloso, sou muito fã. Parabéns para você e todos os advogados. Aplausos. Boa noite, Roger Campos, jornalista. Boa noite, Maísa. Boa noite, Maísa. Um grande abraço. Taylor Duarte, parabéns, doutor. Meu ex-colega de sala na infância e também de profissão na docência. Vai aí, meu abraço, Taylor. Bacana. Gente, deixa eu fazer um pinga-fogo bem rapidinho. É claro, gente, que não é em nível, tá? Porque a nível D não existe, tá? Em nível. Não tem jeito, né? É um leigo na área do direito com um doutor, um especialista. Aliás, tem uma questão tão polêmica, né, doutor Maquivel? De que, tanto no direito quanto na medicina, enfim, que o doutor só poderia ser chamado de doutor depois do doutorado, né? Tem isso, enfim. A pena de morte que o doutor Maquivel citou. E aí é a opinião de um leigo, tá, gente? Eu estou agora exercendo apenas como cidadão. Eu sou a favor da pena de morte, mas, ao mesmo tempo, eu acredito que o Brasil não tenha condições jurídicas de condenar alguém à morte. Estou querendo dizer que, por exemplo, pode acontecer de lá na frente, depois do processo, depois da condenação, depois do cara morto, descobrir que teve uma brecha, uma falha no processo e não tem como voltar atrás. A favor ou contra? Na atual conjuntura, frente a todas as mazelas que nós temos da nossa sociedade, no nosso sistema judiciário, Eu sou contra o aborto. E tem também uma polêmica gigante envolvendo esse tema. A favor ou contra? depende. Depende. Estupro, por exemplo? Exato. Em regra geral, Risco para a mãe, por exemplo? em regra geral, assim, o aborto é um assunto muito delicado, mas se a mãe sofrer um estupro, ela não pode abortar, ela vai ter que ter a maior dádiva de Deus, um filho, com o seu maior Algoz. algoz, e ter um fruto do seu maior trauma. Então, em casos de estupro, eu sou radicalmente contra. Também sou a favor da prisão perpétua no Brasil, doutor Maquivel. Prisão perpétua, eu acredito na ressocialização do indivíduo. Isso é que eu aprendi na faculdade como sendo a característica da pena, segundo o Beccaria. Então, se o sujeito está lá para se ressocializar e poder voltar para a sociedade, para mim a prisão perpétua é mais grave do que a pena de morte.
E aí, aquela função que o jornalista sempre tem do contraponto. Dentre tantos casos que marcaram a minha trajetória como repórter, como jornalista há 32 anos, eu lembro de 3 nomes: Liane Friedenbach, Felipe Café e Champinha. Champinha sequestrou, amarrou o casal, estuprou ela na frente dele, bateu nos dois, queimou os dois vivos. Laudos frequentes, ele tenta a progressão da pena, ele tenta sair do manicômio e sempre reiteram que ele não tem condição. No caso desse, não caberia uma ressocialização? É uma questão muito delicada, muito delicada. Eu acredito na ressocialização do indivíduo, mas eu sei que muitas vezes o sujeito é recuperado. É recuperado. E aí tem que ficar trancafiado mesmo. Tem. Mas, por outro lado, por exemplo, a só título de exemplo, uma vez eu estava dando aula numa pós-graduação em Belo Horizonte, eu cheguei na sala de aula para dar uma palestra e estava simplesmente Guilherme de Pádua, o algoz da Daniela Pérez. Fala mais sobre isso. Na hora que eu vi aquilo, eu fiquei um tanto quanto um sentimento estranho, assim, tipo assim, poxa, é ele mesmo, porque eu estava frente a frente com um assassino que marcou a minha adolescência, foi em Sim, 1992, e a minha também. os Sim, crimes hediondos sim, existem exatamente por conta de uma pressão da Glória Pérez sim. e da Rede Globo, que alterou o Código de Processo Penal e criou os crimes hediondos. 18 tesouradas na Daniela Pérez, que era a maior sensação da teledramaturgia no Brasil, que vivia um romance com o próprio Guilherme de Pádua, que aliás entrou na novela por um absurdo, uma coisa do destino. O Guilherme de Pádua tinha um personagem chamado Bira, e aí fez o que fez. A Dani era casada com Raul Gazola na época. Complicadíssimo. Gente, o programa tá maravilhoso. Renata Marques, as prisões brasileiras têm condições de ressocialização de presos? Esse é o problema. Olha que pergunta interessante da Renata. Esse é o grande problema. É o grande problema. Porque, assim, eu não consigo falar com propriedade de direito penal, tá? Mas é de fato um problema. Será se o sistema que nós temos hoje é capaz de ressocializar alguém? Então, nós estamos com um problema, Renata, um problema estatal a ser resolvido e que colocar a pena de morte ou prisão perpétua é uma forma de omissão do próprio Estado para bater no peito e falar assim, eu sou ineficiente, então vamos resolver o problema de outra maneira. Tem isso também. Gente, estamos chegando agora no horário e no momento que esse apresentador jornalista gosta muito, que é o cara a cara. O programa de hoje, mais uma vez, não decepcionou. O nosso convidado, assim como o Dr. Guilherme tem feito em relação ao Dr. Gustavo, Dr. Maquivel manteve o sarrafo lá em cima, onde o Leiner deixou na sexta-feira. E vamos para o cara a cara. Deixa eu achar a arte aqui do cara a cara para que a gente coloque na tela. Lembrando que o cara a cara é uma homenagem à Marília Gabi Gabriela, ainda viva, mas já não está atuando, não sei por quê. Será que seria o etarismo? Acham que está velho, que não tem mais condição? E José Eugênio Soares, canequinha do programa. Fomos lá, hein, Alex Tiso? Quantas gravações nós fomos lá na Globo, em São Paulo, no programa do Jô. O Jô, pessoalmente, era muito chato, Mike, velho. No trato, eu tive com ele, fiz uma foto com ele, mas chato, 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 mas gênio. Talvez uma das mentes mais brilhantes que a gente tenha nesse país. Por falar em mentes brilhantes, a gente começa o cara a cara, e eu vou te mostrar para mim quem é a minha mente modelo, a minha mente brilhante. Aquele que para mim é Deus, com D minúsculo, claro, Deus, quando o assunto é inteligência no Brasil. Simplesmente Mário Sérgio Cortella. Para você, quem é essa referência
E se quiser citar uma dentro do direito e uma fora do direito, fique à vontade. Eu leigo, para mim, dentro do direito, Miguel Reale. Eu, sinceramente, eu não tenho uma mente brilhante, mas inúmeras, dentro de vários segmentos. Assim, eu não penso em uma mente brilhante, eu penso em várias, ao mesmo tempo, seja dentro do direito, fora do direito. Eu sempre tento me inspirar em pessoas que pensam em evolução da sociedade. Então, diante disso, eu não tenho assim, uma pessoa em específico. Alguma área do direito que o doutor Maquivel não se especializou, que ainda teria vontade de especializar? Deixa eu reformular minha pergunta do cara a cara. Se fosse começar a história como professor brilhante, aplaudido, notável, reconhecido, mas não fosse no direito processual, seria, hein? Talvez direito constitucional. Por quê? Por conta de pensar o Estado lá na frente, diante de um mundo ideal. Eu sou mais idealista do que racional. Dr. Maquivel também foi procurador-geral do município, função hoje ocupada aqui em Três Pontas pela doutora Melissa Chaves. Eu perguntei para o Dr. Leiner, repito a pergunta. Aos olhos de um leigo, aos olhos da sociedade, a principal função, a principal dor de cabeça de um procurador-geral é fazer com que o seu patrão ou o seu cliente, o prefeito que ele representa, não meta os pés pelas mãos no quesito legalidade. É isso mesmo? Exato. Você é o filtro, você é o intérprete da situação e passa a ser também um articulador da norma. Por quê? Porque no direito público é completamente diferente do direito privado. No direito privado você pode fazer o que você quiser, desde que você não contraria a lei. No direito público, ao contrário. Você só pode fazer aquilo que está previamente previsto. E essa é a função do procurador. Fazer essa articulação com toda a naturalidade possível para que o prefeito ou todo o seu corpo, que envolve secretariados, chefes, etc., de departamentos, possa agir sempre na estrita legalidade, atingindo, obviamente, a finalidade pública. Um orgulho e um arrependimento. Dentro do direito, Linhas gerais. um orgulho é ter virado professor, ter passado pelos caminhos que eu passei, ter tido o Dr. Alberto Victor Ximenes Reis como um grande mentor, o professor Stefano Barra Gazola, professores como Neylor Salles Gontijo, Lucas Gontijo, filho dele, José Fernando, ex-juiz que faleceu. Essas são pessoas que fizeram parte da história e me engrandeceram muito. Um arrependimento dentro desse contexto foi não ter ido fazer o mestrado em Portugal quando eu tive a oportunidade. Eu acho que eu poderia voltar de lá com uma bagagem ainda maior de mundo e poder desfrutar do idealismo da forma que eu penso. Eu vou dizer só uma sigla e você me fala o que representa. Em linhas gerais e no nosso mundinho três pontano. OAB. Uma instituição que preserva o Estado Democrático de Direito e, sobretudo, a garantia das prerrogativas para que todos os advogados possam exercer com liberdade a sua profissão. Quando o doutor Maquivel não está advogando, exercendo a função ou mesmo a de professor, está no lazer. Busca uma praia ou uma montanha? À vontade. Por quê? Porque eu gosto de ver do alto. Interessante isso. Ver do alto. E quando está no cume, no alto, independente de qual montanha seja, lá na Serra da Cantareira, minha Serra da Cantareira, que eu frequentei muito,
Não o que de fato a gente vê de cima para baixo, mas o que o Dr. Maquivel gostaria de ver de cima para baixo na nossa sociedade. Os próprios pés, para sempre ter os pés firmes no chão. Cerveja ou uísque? Sim. Vinho. Mais um adepto do vinho. Doutor Maquivel, vou contar um podre meu aqui. Você vai falar assim, cara, você tá de sacanagem. Como legítimo bebedor de vinho, eu odeio vinho seco. Vinho, para mim, é o chapinha de mesa, é esse vinhozinho comum. Não é vinho. Vou te falar o que um grande amigo falou, Gustavo Franco Gorgulhos. Eu fazia isso quando eu comecei a tomar vinho, eu falava para ele que eu gostava do vinho doce ou catuaba. Ele falava assim, é igual uma criança, você está engatinhando. No dia que você levantar e andar, você nunca mais quer engatinhar. Caramba, gente. Eu vou ter que aprender a tomar o tal do vinho seco, gente. Queima demais a garganta. Que negócio horrível. Frutos do mar. Doutor Maquivel gosta? Prefiro a comida mineira. Eu também. Aliás, vou ter que fazer um trocadilho aqui. Eu só, viu, gente? Eu não gosto de nada do mar, assim. Eu gosto de um filezinho de peixe normal. Agora essas coisas de polvo, de marisco, de caranguejo, não sei o quê. Eu odeio, não gosto. Por exemplo, lula, odeio. Eu tô falando do. Vocês entenderam? Doutor Maquivel, vamos responder aquela pergunta que está tilintando, como diria o outro, está martelando a cabeça. Doutor Maquivel gosta de futebol? Uma grande paixão, né? Uma vez a seguinte. E dentro dessa segunda paixão, tem espaço para as cores celestes? Tem. Como, por exemplo, ontem, na zoação. Ou seja, doutor Maquivel já respondeu subliminarmente que é torcedor do Atlético Mineiro. Como é que você está vendo o Galo nesse campeonato? Patinando demais. Não conseguiu se encontrar ainda, não. Everson já ocupa um lugar de ídolo no coração atleticano, de todo atleticano? Já, Já, né? já, Baita de um goleiro, né? já. São Ederson quase que como São Vitor. Nós temos. O Vitor ele tem uma particularidade muito grande. O Vitor está acima, mas o Everton está construindo um caminho e entrou no rol dos grandes goleiros da história. Doutor Maquivel, ou não, vamos tirar o doutor. Maquivel atleticano gosta de zoar mais cruzeirense ou flamenguista? Flamenguista. Ele é direto demais. A Renata vai aplaudir aqui agora mesmo. Vascaína. Vamos para a fase final do nosso cara a cara. Algumas perguntas também bastante importantes. Três pontas para mim é Uma cidade acolhedora. quando não estou em três pontas. Um destino que eu gosto é Posso te falar. por quê? Para mim, é a melhor cidade do sul. Por quê? Porque ela traz o turismo, a cultura, o lazer, e é uma cidade completamente aconchegante. Seu clima é um clima que eu gosto e é uma cidade, ao mesmo tempo, com tudo isso boêmio. Miguel Reale. Um grande pensador, mas a sua teoria foi copiada da Itália. Então, a teoria tridimensional do direito é da Itália e não do Miguel Reale. Portanto, eu acho ele um grande, um dos maiores da história, porém, eu não dou essa credibilidade por ele. Joaquim Barbosa. Uma pessoa que surgiu no direito como um grande justiceiro, todo justiceiro não faz justiça. Cadê o limite? Alexandre de Moraes. É considerado uma mente brilhante. Foi aprovado em primeiro lugar no concurso do Ministério Público de São Paulo, que é um dos mais difíceis do país. É um dos mais laureados da história da USP, mas tem seus viés políticos que precisa ser combatidos diante do ativismo que exerce. Família. A base.
algum momento especial entre o Maquivel e alguém da família que possa nos contar como sendo um dia marcante? Nascimento do filho. De fato, o nascimento de filho é algo especial. Para o Dr. Maquivel e para o homem Maquivel, quem é Deus? Um ser supremo. Um ser supremo que precisamos, independentemente de qual a sua religião, acreditar em uma coisa que ultrapasse a racionalidade. Eu acredito muito em energia. E diante da questão energética, uma filosofia cósmica, eu sempre acredito na algo superior. O Dr. Maquivel é bom de garfo? Sim, consideravelmente. Sabe fazer alguma coisa na cozinha? Alguns pratos, poucos. Curioso. Eu aprendi a cozinhar com um grande amigo, Rodrigo, Rodrigo Paiva Nogueira, mais conhecido como Salva. E teve um dia, até curioso, eu falei assim, cara, como é que você faz tanto prato diferente assim? Ele falou assim, olha no YouTube. Eu dei essa também, achei que ele estava brincando com a minha cara. Ele falou, "Não, é verdade." E eu passei a fazer isso. Então, assim, eu sou um curioso, eu não sou um grande cozinheiro, mas eu consigo fazer alguns pratos, talvez impossível. Te cuida, Jacan, te cuida, te cuida. Quando o doutor Maquivel, agora falando do advogado e também do professor, olha no espelho, que imagem ele vê? Uma pessoa dedicada, obstinada e consciente de onde quer chegar. Que pergunta que o jornalista Roger Campos não fez no programa de hoje que deveria ter feito? É, talvez qual a importância do advogado para a sociedade? O advogado, ele passa a ser indispensável à administração da justiça, previsto constitucionalmente, o artigo 133 da Constituição, e, ao mesmo tempo, ele passa a ser o filtro da sociedade, um defensor da voz calada daqueles que necessitam de um amparo para defender seus próprios direitos. Portanto, o advogado ele precisa ser corajoso, ele precisa ser responsável, ele precisa ser, sobretudo, ético e ser transparente, não só com a sociedade, mas, sobretudo, com o seu cliente. E não se aventurar em situações, em processos, quando, na verdade, muitas vezes, você consegue resolver os anseios do seu cliente sem a intervenção do poder judiciário. Ter estado no Pô de Café podcast foi? Um privilégio. Por quê? Porque dá oportunidade para a gente debater assuntos de não só ligados ao direito, mas ligados à sociedade, ligados à vida, que faz parte de um podcast que para mim é um bate-papo interessantíssimo, já acabando aqui, pode me chamar sempre. Voltará, claro, voltará, vai ser um imenso prazer. Sempre, e eu acredito que o podcast hoje é uma ferramenta da modernidade. É uma ferramenta da modernidade que pode ser usada, inclusive, no direito, para debater ideias ou em qualquer segmento da sociedade que possa contribuir para a evolução e para a melhora da nossa vida comum. Seria interessante, hein, se entidades que representam ou os próprios advogados, enfim, se juntos formatassem a ideia de um podcast fixo, diário, não, exagero, semanal, sobre direito. Seria bem interessante. Doutor Maquivel, muitíssimo obrigado, um imenso prazer te receber. Obrigado, e aí agora não é jabá, é a César o que é de César, viu, gente? Muito obrigado pela defesa brilhante no meu processo. Muitíssimo obrigado, exímio advogado, um baita advogado e, acima de tudo, um cara amigo de todo mundo, que todo mundo gosta, todo mundo respeita, todo mundo só fala bem, que não tem tempo ruim. Você vê o Dr. Mike Vel, ou o Mike, sempre com um sorriso no rosto, uma palavra ali para... Cara, relaxa. O negócio vai dar certo, vai dar, vai ter jeito, vai ter solução.
Uma frase que ele falou para mim: volta a dormir, relaxa. Esse é o Dr. Maquivel, que a gente teve a honra e o privilégio, juntamente com uma galera de peso que participou do programa de hoje. E como ele já cavou, ele cava mais do que o Neymar e do que o Daverson, ele estará aqui, que muito vai enobrecer, enaltecer o nosso programa. Amanhã nós temos o Capitão Ederson, durante a semana temos ainda o Dr. Neander, outras pautas possivelmente virão essa semana, e depois, na outra semana, na outra segunda-feira, a gente volta com mais uma edição do nosso já tradicional Podcafé Podcast, primeiro ao vivo no Facebook, depois lá no Podcafé _ Podcast no YouTube, depois recortes, shorts em todas as redes. Para terminar, aquela mensagem que eu falo sempre, para fim de vencer na vida, duas dicas simples para que você consiga realmente isso, vencer na vida. A primeira, desacomodar, tirar o seu bumbum do sofá, correr atrás do seu sonho, porque Deus fez a gente imagem e semelhança dele. Só que se você ficar de braço cruzado com o bumbum na cadeira, esperando cair do céu não vai cair. Porque do céu só cai chuva. Para o milagre acontecer, você precisa correr atrás e acreditar que ele é de fato o seu Senhor e Salvador, que ele pode mudar a sua história, caso você tenha fé. Fé nele e fé no potencial que ele te deu. Grande abraço, nos vemos amanhã. E depois, não sei que dia, tem muito Podcafé Podcast. E sábado, depois a gente vai tentar trazer o Maquivel também, viu? Sábado tem Conexão Rock Go, 11 horas da manhã, o nosso programa esportivo. Muita informação e zoação sobre o esporte bretão, sobre o futebol. A gente vai trazer o atleticano aqui, porque tem um cruzeirense de cadeira cativa, que é o LG Mendonça, tem um flamenguista de cadeira cativa, que é o Sargento Lima. Nós vamos trazer o Maquivel atleticano para também debater com a gente. Grande abraço, fiquem com Deus, tchau!